Olá, seja muito bem-vindo à série de vídeos voltados para as carreiras policiais. Hoje a gente conversa sobre uma questão da Guarda Metropolitana de Porto Nacional do ano de 2012. Para essa questão, é muito importante que a gente leve de bagagem o conhecimento no tocante a o que é sujeito, o que é predicativo do sujeito, o que é aposto explicativo e quais são os tipos de predicado. Então, já é uma dica para que a gente saiba que termos da oração do período simples, sujeito, objeto direto, objeto indireto, tipos de verbo e os demais termos da oração são de fundamental importância para a gente realizar uma boa prova. Então agora vamos para a questão. O fumo é uma arma carregada e o tempo aperta o gatilho. Cigarro mata. Fumo, veneno ignorado. Fumar não distrai, destrói. Esse é o texto para a nossa primeira questão. Todas as alternativas abaixo estão corretas em relação à análise morfossintática, exceto, ou seja, nós vamos procurar agora a alternativa que está errada, em que a classificação morfossintática do elemento foi feita de forma inadequada. Vamos lá. Na frase, fumo, veneno ignorado, a expressão veneno ignorado funciona como aposto. Fumo, veneno ignorado. Veneno ignorado é aposto sim. Aposto é a expressão que explica um nome que normalmente aparece antes do aposto. O aposto normalmente aparece depois de dois pontos, pode aparecer também entre vírgulas, entre travessões ou até mesmo entre parênteses. E vão dar uma explicação sobre o nome que aparece antes. Então aqui a gente tem a expressão veneno ignorado, dando uma explicação sobre o nome, sobre o substantivo fumo, portanto veneno ignorado, aposto explicativo. Alternativa B, no período fumar não distrai, destrói. O termo fumar é sujeito. Como eu disse, é importantíssimo que você tenha conhecimento sobre o que é sujeito. Para a gente encontrar o sujeito, a gente vai perguntar quem é que ou o que é que antes de um verbo e a resposta que a gente obtiver vai ser sujeito. Fumar não distrai, destrói. Agora, então, eu pergunto, vou abordar o verbo distrair e perguntar, o que é que não distrai? Resposta, fumar. Quando eu pergunto o que é que ou quem é que antes de um verbo, a resposta que eu obtiver será o sujeito. Então, fumar é sim sujeito de uma oração. A alternativa B está correta, lembrando que nós estamos procurando a incorreta. C. No período, o fumo é uma arma carregada e o tempo aperta o gatilho. A arma carregada é predicativo do sujeito. O fumo é uma arma carregada. Uma arma carregada é, sim, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é uma característica, um estado, uma profissão, um modo de ser, atribuído ao sujeito sempre por intermédio de um verbo. Então, verifica comigo aqui, ó. Aqui a gente tem uma arma carregada. Uma arma carregada é uma característica atribuída ao fumo. E fumo, nesta oração, atua como sujeito. Característica, estado ou profissão atribuído ao sujeito por meio de um verbo recebe o nome de predicativo do sujeito. Mais uma alternativa correta e nós procuramos a incorreta. Alternativa D. No período, o fumo é uma arma carregada e o tempo aperta o gatilho. Gatilho é um sujeito simples. Resposta errada. Vamos analisar a alternativa. A gente tem aqui o tempo aperta o gatilho. Temos aqui o verbo apertar. Para eu encontrar o sujeito do verbo, eu pergunto quem é que ou o que é que antes dele. Então eu pergunto, quem é que aperta o gatilho? Resposta, o tempo. A expressão o tempo vai ser o sujeito do verbo apertar e não a palavra gatilho
como está sendo afirmado na alternativa D. Então encontramos a resposta que procurávamos. Alternativa E, já sabemos que a resposta é D, mas vamos analisar a E também. No período, o fumo é uma arma carregada e o tempo aperta o gatilho. Tem-se predicado nominal e verbal, respectivamente. Bom, tipos de predicado é um assunto longo. Vai ter aqui no link deste vídeo o videozinho em que eu explico tipos de predicado de uma forma completa. Por hora, o que eu posso te dizer é o seguinte: são duas dicas. Primeira dica: verbo de ligação sempre terá predicado nominal. Toda vez que você encontrar um verbo de ligação, o predicado dessa oração é nominal e acabou. Segunda dica: todo predicativo, não importa se do sujeito ou se do objeto, será sempre núcleo nominal do predicado. Beleza? Vamos aplicar essas duas dicas ao caso para passarmos a régua nessa questão. O fumo é uma arma carregada e o tempo aperta o gatilho. A gente tem aqui o verbo é, para indicar que existe uma oração. A gente tem aqui o verbo apertar, para indicar que existe outra oração. Temos, portanto, duas orações. Agora eu vou separar as orações na conjunção, como acontece tradicionalmente. Oração número 1. O fumo é uma arma carregada. O fumo, sujeito da oração. Tudo que se fala sobre o sujeito recebe o nome de predicado. Então, o predicado da oração número 1 é a expressão é uma arma carregada. Nesta oração, a gente tem o verbo é sendo um verbo de ligação e a expressão uma arma carregada sendo predicativo do sujeito. Como eu já disse, toda vez que houver verbo de ligação em uma oração, todo o predicado será classificado como predicado nominal. Oração número 2. E o tempo aperta o gatilho. O que aperta o gatilho? O tempo, sujeito. Toda a expressão aperta o gatilho é tudo que se fala sobre o sujeito. E tudo que se fala sobre o sujeito se chama predicado. Nesse predicado encontramos o verbo transitivo direto apertar e o gatilho objeto direto. A segunda dica que eu dei para você sobre predicado era: todo verbo é núcleo do predicado, menos o verbo de ligação. Então aqui eu tenho aperta, é de ligação o verbo? Não, então ele já é núcleo. Então, só para reafirmar a dica: todo verbo é núcleo do predicado, menos o verbo de ligação. Então, verbo apertar, por não ser de ligação, núcleo. Não há nenhum predicativo. Neste predicado, houve somente um núcleo e esse núcleo é um verbo, portanto, predicado verbal. Queridos amigos, espero que a aula tenha sido agradável. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Querido, abre o caderno e vem para o YouTube.